Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou bem, muita atividade, muita confusão. Ontem eu não consegui fazer live, né? Ontem eu cheguei em casa me sentindo mal, muito enjoado. Ô, Sotero querido, boa noite. Paz e bem. Chegou mais alguém também? Boa noite, Gracinha, paz e bem. Gracinha, beijo. Ontem eu cheguei em casa. Chegou mais uma pessoa. Tia Ana, boa noite, paz e bem. Sabe, ontem eu não consegui fazer live. Cheguei em casa muito enjoado, muito cansado. E aí não deu, não consegui fazer live, né? Hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo melhor. E aí eu fiz o chamada para a gente fazer a live, né? E a live hoje, ela vai ser uma live que algumas pessoas vão achar estranhas, né? Porque é uma reflexão diferente. Mas é uma reflexão extremamente atual. Uma coisa que é interessante, porque eu penso que de fato as pessoas não estão fazendo determinadas leituras. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Amanhã eu dou plantão, então vai acabar que eu não vou fazer live amanhã. Sexta-feira tem live. Sábado vai ser um dia pesado, amor. De manhã eu vou para a cadeia, aí depois eu vou fazer a celebração da palavra lá na capela de Nossa Senhora Aparecida. E você correndo da capela para a nossa live. Então sábado vai ser puxado. E sábado, inclusive, é dia de usar rosa. Estola rosa, sábado e domingo, quarto domingo da quaresma. Daqui a 15 dias, domingo de Ramos. Daqui a 21 dias, Semana Santa. Nem parece, né, pessoal? Será que a quaresma passou rápido demais? Será que você conseguiu pelo menos parar e pensar alguma coisa que você pode ter que mudar na vida? São questões que todos nós temos que perguntar um para o outro, né? Pessoal, de vez em quando tem sono também. Pior que daqui a pouco não tem sono nenhum. Coisa meio doida, né? Daqui a menos de um minuto a gente começa a leitura do Evangelho, né? Deixa eu mover esses cabos para cá, cabo para lá. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, Quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus.
palavra da salvação. Esse faz parte do Evangelho de Mateus, o evangelho escrito para os judeus, e os judeus tinham uma especial relação com a lei mosaica, a lei de Moisés, né? Mas aqui é de se tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse é um evangelho muito manipulado, né? Agora, recentemente, dia 24 de março, quando a gente celebrou os 45 anos do martírio de Oscar Romero, algumas pessoas quiseram manipular algumas coisas para dar um significado que não existe. E muitos querem dar um significado que não existe para essa leitura. Por quê? Porque eles falam assim: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. E aí eles começam uma pregação que a gente tem que seguir a lei. E quase sempre a pregação de seguir a lei é uma pregação utilizada pelas pessoas que querem oprimir usando a religião. São as pessoas que querem fazer a teologia do domínio. Sabe, às vezes eu falo essas coisas e as pessoas não gostam quando eu falo isso. Por quê? Porque, na verdade, muitos foram educados numa fé que é uma fé de condenação. É uma fé que usa a religião para condenar as pessoas, né? É como se a função da religião fosse pôr tanta culpa nas pessoas, tanto medo nas pessoas, que elas seriam boas por medo, né? É muito interessante, porque um dos pais da igreja fala que o primeiro amor é o amor do escravo, que é aquele que ama porque tem medo do chicote. Depois ele diz que o segundo amor é o amor do mercenário, que ama porque quer o pagamento, ou quer a recompensa. E muitos vivem hoje na igreja essa dimensão. A maior parte das pessoas hoje vive uma dimensão de uma religião opressiva. Se você não cumprir o mandamento, você tem um pecado grave e você vai para o inferno. Né? E aí as pessoas pescam pedaços para corroborar isso. Porque se você comete um pecado grave, você perde a amizade com Deus. Pessoal, é assim, de uma limitação, esse tipo de interpretação, que eu posso entender que ela ocorra numa pessoa sem formação na área de teologia, na área de estudo da Bíblia, na área de estudo da igreja, dos documentos da igreja, e que tenha sido contaminada por esse tipo de teologia. Nesses casos eu aceito. Agora, qualquer pessoa que tenha um mínimo de estudo bíblico, assim, 1 ano de círculo bíblico, não vou nem falar alguém do clero, um diácono, um padre, um bispo, que faça esse tipo de interpretação, não tem
outro motivo a não ser que ele queira usar a religião para dominar a pessoa. Não tem. Ah, Bernardo, mas Deus falou isso, Deus falou aquilo, está na Bíblia isso, está na Bíblia aquilo, tá. Meu amigo, seguinte, está na Bíblia, 1 João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Acabou. Está na Bíblia que o amor é a chave da perfeição. Acabou. Todo o resto que você quiser falar, você tem que discutir a Bíblia como um todo. Todo o resto que você quer falar, você tem que pensar como uma unidade de um raciocínio. Deus não é esquizofrênico, nem mentiroso. Então ele não pode falar uma coisa aqui e outra coisa aqui. Porque senão, ou ele é mentiroso, ou ele é esquizofrênico. Então, a interpretação tem que ser feita na Bíblia como uma unidade. Você tem que entender tudo como um único significado. Lembrando que a Bíblia, ela não foi psicografada, ela não foi ditada. A Bíblia foi revelada ao ser humano e o ser humano escreveu segundo a sua capacidade, o seu entendimento, a sua cultura, usando as formas e as palavras da sua época. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas Bernardo está aqui, né? Nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei até que tudo se cumpra. Tem até aquela música, não tem, Moji? Qual é aquela música? Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Lá. Tá. Você quer usar essas coisas? Tudo bem. Vamos usar. Então você junta isso com: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, para cada versículo da Bíblia que você me der uma interpretação rigorosa, uma interpretação de opressão, uma interpretação de condenação, eu garanto que eu encontro um versículo que fale sobre amor, que fale sobre justiça. Sabe, pessoal, eu fico espantado com essa visão tão deturpada. E aqui eu quero que as pessoas observem. Porque as pessoas ficam falando isso. Inclusive, eles citam muito essa frase: eu não vim para abolir a lei. Eu não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir. Tá vendo? Ele não veio para mudar a lei. Esse negócio de mudar as coisas é modernismo, é não sei o quê. Ó, o Zezinho tradicionalista já está lá dando pulinho de alegria que eu estou falando isso. E novamente a gente vê que há aqui o desejo de manipular as coisas. E eu vou explicar por quê. Você quer ver por quê, mozinho? Vamos lá. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. A lei e os profetas é o núcleo da religião judaica. É mais ou menos como se Jesus falasse hoje em dia: não penseis que eu vim abolir a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. É mais ou menos se Jesus estivesse falando isso. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. O que quer dizer isso, amor? Pararam para pensar? Porque Jesus está falando assim: a lei existe. E eu não quero abolir a lei. O que os profetas ensinaram existe. E eu não quero abolir isso. Mas isso não é suficiente.
ou até, como lhe diz, dar pleno cumprimento, é dizer, isso só não basta. A compreensão que vocês têm não é suficiente. Então, vim dar o pleno cumprimento. Eu vim levar a lei à plenitude. E olha, é impressionante. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e vira e mexe alguém, vem fazer as perguntas estapafúrdias de sempre. Diácono, até que horas eu posso chegar na missa para comungar? Você sabe qual é a minha resposta? Você sabe? Tem que comungar antes da missa acabar, né? Quer dizer, se for um pouquinho depois que a missa acabou, você também pode comungar. Como assim, diácono? A comunhão não está ligada com a missa. Né? A comunhão não tem nenhuma relação com a missa. Porque você pode comungar fora da missa, não pode? Quando uma pessoa está doente, ela não recebe a visita do ministro extraordinário da comunhão, ele reza a missa? Não, né? Mas não tem a regra que eu tenho que assistir a missa para comungar? E aí é que eu falo que é o desespero, que as pessoas não entenderam o que é o pleno cumprimento. Primeiro, eu tenho que assistir a missa para comungar? Não sei. Tem missa perto de onde você está? Você está, sei lá, no interior de Minas Gerais, não tem padre na sua cidade, você tem que ir para outra cidade para assistir uma missa. Mas tem comunhão na capela. Você pode comungar? Né? Vou dar outra situação. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, sua esposa, seu esposo está doente em casa, precisando de cuidados. Você vai abandonar essa pessoa? Deixar ela largada para ir na missa para comungar? Ah, Bernardo, mas são situações de extremas? Sim, são situações de extremas. Vai dizer que isso não existe? A sua profissão é ser guia turístico. Sábado e domingo é onde você ganha mais dinheiro na sua vida para sustentar a sua família. O que você vai fazer? Você vai dizer assim, não, deixa a minha família ficar sem sustento porque eu tenho que ir na missa nessa hora, é isso? É isso que Jesus te ensinou? Não, e o pior é que muita gente fala assim, minha família está em primeiro lugar. Mas vai abandonar a sua família? Vai deixar ela sem o devido cuidado? Bernardo, mas são situações extremas? São. E eu pergunto, não foi a pergunta que você fez? Olha bem, a coisa mais estranha do mundo é quando a gente pensa que existe absolutos para as atividades, vamos dizer, pastorais, para as atividades habituais da igreja. Existe absolutos em nossa religião? Sim, existe. Estão no credo. São os dogmas, são absolutos. Mas determinadas coisas não fazem sentido nenhum. E é isso que Jesus veio falar. Levar a lei à plenitude é pegar o essencial da lei. O que adianta eu ir à missa, comungar, e durante a missa eu estiver pensando as maiores perversidades que você puder pensar? O que adianta eu ir à missa, comungar no domingo e na segunda-feira desejar e agir para o mal de outras pessoas? O Dom Oscar Romero fala que uma religião de missa no domingo e injustiças durante a semana não agrada a Deus.
plenitude da lei é muito mais do que seguir as regrinhas ali, direitinho, de forma super preocupada, e cometer todo o tipo de maldade e pecado. Não é a lei que te salva, é o amor. Porque no fim das contas, Deus é amor. De que adianta a gente ir à missa todo domingo e só fazer o que é mal? Entendem isso? Eu consigo explicar para vocês o que eu estou querendo falar? É como se a gente estivesse ignorando o que Jesus está falando. É muito comum de vez em quando alguém perguntar assim: Bernardo, você é um católico? Você é católico? Qual a sua religião, Bernardo? Sou católico. E aí pergunta imediatamente: você é católico praticante? E aí eu respondo: sim, eu sou católico praticante. Eu perdoo as pessoas, eu tenho misericórdia, dentro do possível eu socorro os famintos, os pobres, eu visito os presídios, quando as pessoas precisam eu acolho os doentes, eu aconselho os fracos. Não, Bernardo, eu quero saber se você vai à missa. E eu pergunto: peraí, você acha que praticar a religião católica é ir à missa? É só isso? Imagina a população de japoneses na época que a religião católica foi proibida no Japão. Eles não podiam sequer dizer que eram católicos, porque se dissessem que eram católicos, eles eram sentenciados à morte. Ou eles apostatavam, ou seja, renegavam a fé, ou eles morriam. Eles tinham missa? Não. Então eles não eram praticantes. Esses homens e mulheres que tiveram seus filhos, que leram a Bíblia às escondidas, com medo da morte, que se casaram junto à sua comunidade, mesmo com risco da morte, eles não estavam na igreja. Bispos que estiveram, um bispo, por exemplo, na Eslovênia, que era um bispo secreto, que ordenava padres secretamente para dar os ritos aos homens, e ordenou 7 mulheres como padras para dar os ritos às mulheres presas. Não tinham missas, eles não eram praticantes. É absolutamente mesquinho você entender essa passagem como a necessidade de cumprir regras, leis, regulamentos, códigos do direito canônico de forma rígida e inflexível, quando a nossa religião é muito mais do que isso. É falar para as pessoas sobre amor, é tratar as pessoas com amor, é incluir as pessoas mesmo que seja difícil, é acolher aquelas pessoas mesmo que você acha que elas não são dignas, ou que você acha que elas estão num caminho errado. É você entender que toda pessoa é filha de Deus e que merece seu amor, seu carinho. E aí sim, frente às situações, avaliar caso a caso e garantir para cada caso a maior quantidade de amor que você puder dar. Maior. Né? Se você tiver que pecar, peque por excesso de amor. Se você tiver dúvida, eu posso fazer isso ou não posso? Você olha e faz assim: qual das duas ações eu vou amar mais? E ame mais. Porque o amor é a plenitude da lei. E se você fizer isso, eu garanto a você
Até você pode ser criticado, até podem falar mal de você. Mas no dia que você estiver diante de Deus, Jesus vai virar e falar assim: eu me orgulho dessa pessoa porque ela levou a lei à plenitude. Amém? Mode 19:56. Acho que é a primeira vez no ano que eu falo versos 19:56. Ano passado era quase sempre. Esse ano tá uma bagunça. Né? Bom, tô vendo que um monte de coraçãozinho aparecendo aí, então o pessoal deve ter gostado da live, né? Ah, Bernardo, eu não gostei, eu tô cheio de dúvida. Que bom, é bom. Dúvida é bom. Se você olhar bem, a dúvida alimenta a fé das pessoas. Né? Até porque não dá pra gente entender tudo da religião, não. A gente entende alguma coisa, mas tudo a gente não entende, não. Né? Bom, eu vou terminar a live de hoje. Amanhã não tem live, porque eu estou de plantão, mas sexta-feira tem live, tá? Bom, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cadu, chegou na hora da bênção. Boa noite, paz e bem. Beijo na Brígida e na Mel. Tá? Acho que você vai gostar. Assiste a live. Daqui a pouco ela tá gravada aí. Tá, Cadu? Grande beijo para vocês. Pessoal, amanhã eu tô de plantão, mas sexta-feira tem live. Cadu já deu amém. Ele ouviu a bênção, deu amém. Obrigado, Cadu. Cadu é um dos responsáveis pela live, tá? É um dos que sugeriu, apoiou, deu conselho, muito conselho no início, porque eu fazia um monte de besteira. Muito obrigado, Cadu, pela parceria. Cheguei tarde, mas cheguei. Chegou na hora, Cadu. Chegou na hora. Recebeu a bênção, depois você assiste a live, depois você me diz se gostou ou não gostou. Né? Agora já é PhD em live. Outro dia eu falei numa reunião. Se eu faço live, você faz live? Com que frequência? Quase todo dia. A pessoa olhou assim, como? Aí eu abri o Instagram, ela ficou assim, meu Deus, agora graças a Deus. Né? Bom, pessoal, bênção sempre é bem-vindo. Isso mesmo, Cadu, isso mesmo. Então amanhã eu estou de plantão, não faço live, sexta-feira eu faço live, tá? Então, sexta-feira eu estarei com vocês às 19h30. Até lá, beijos e bênção. Tchau, tchau, pessoal.